E aí, pessoal, excepcional vídeo para vocês. Gente, hoje eu estou trazendo um vídeo, praticamente uma aula, um curso sobre financiamento bancário, tá? Então aqui, ó, eu vou estar reproduzindo a minha tela aqui para vocês e vou estar passando passo a passo um guia completo de financiamento bancário, tá? Nessa tela, a gente vai estar falando sobre a simulação, no início de tudo, como que faz para aprovar um crédito, o que, que o banco vai olhar, né, qual é o tipo de renda, qual é o tipo de documentação necessária. Aí a gente vai para a etapa da engenharia, como que funciona a engenharia do imóvel, quanto que é para fazer a engenharia, por que, que precisa que o engenheiro vá no apartamento que você vai financiar. Depois da engenharia, a gente vai para a análise jurídica, vai saber se o imóvel está apto a ser financiado, se a documentação do vendedor está ok, né? Depois que aprova seu crédito, vai para essa parte. Depois vou falar também sobre os custos, quanto que fica a documentação para o financiamento bancário, né? Quais certidões nós temos que puxar para que o banco faça a liberação, o banco também puxa essa documentação, que certidões ele puxa dentro dos custos lá do financiamento, o que, que tem dentro desse custo, tá bom? Eu vou passar também atualmente, na data desse vídeo, né? Quais são as taxas para financiamento da Caixa, do bancos privados, tá? E o que mais? Vou falar também sobre a liberação do pagamento, o prazo, como que funciona depois que você assina o contrato, qual é o prazo que a gente leva para dar entrada no processo, assinar o contrato bancário. Depois que assina o contrato bancário, quanto tempo demora para liberar o dinheiro e você pegar a chave do imóvel se você for o comprador. Como que funciona para utilizar o FGTS no financiamento, né? Caso você queira embutir a sua documentação no financiamento, como que funciona? Se você quiser financiar 100%, como que funciona? Tudo isso eu vou estar falando nesse vídeo. Então, por isso que é um guia completo, é praticamente um curso. Depois que você assistir esse vídeo, dificilmente vai sobrar alguma dúvida, tá? Claro que se tiver alguma coisa bem específica, isolada, e vocês deixarem aqui no comentário, eu vou trazer um vídeo, um segundo vídeo, um terceiro vídeo, outros vídeos para explicar algo específico, porque aqui é um geral, tá bom? Mas antes de qualquer coisa eu começar, o que eu quero que você faça? Esse vídeo ele está sendo postado aqui embaixo, você vai ver o nome, Jonatas Pires, né, e Imóveis Praia Grande, que é o canal oficial, e eu estou postando em paralelo com o meu segundo canal que eu estou abrindo, que vai ser somente sobre educação imobiliária. Inclusive, o nome do novo canal se chama Educação Imobiliária, e eu vou colocar aqui, ó, para estar postando em conjunto. Então esse vídeo vai estar aparecendo no canal oficial, no primeiro canal, esse maior, e no canal novo, que é o Educação Imobiliária. Mas, para você que quer estar por dentro desse tipo de conteúdo mais técnico, para te ajudar a tirar dúvidas, eu vou trazer aqui vários outros temas sobre o mercado imobiliário. Você tem que se inscrever nesse canal, porque aqui vai ser o foco de eu criar conteúdo educacional, tanto para comprador, quanto para vendedor, quanto para investidores, né, ou até mesmo para corretores. Esse canal meu principal vai ficar focado somente em apresentação de imóveis, tá certo? Sobre tour e passeios na cidade, para me mostrar os bairros para vocês, tá? E vai ficar mais focado nisso. Imóveis e passeios pela orla da Praia Grande para quem quer comprar o imóvel. Vai olhar o imóvel, vai saber o bairro, vai conhecer os bairros. Parte técnica, aulas e análise de mercado, tudo isso que é mais técnico, vai entrar dentro desse outro canal, que é o Educação Imobiliária, através de mim, Jonatas Pires, corretor de Praia Grande, tá bom? Então você tem que se inscrever, porque esses vídeos não vão aparecer mais no outro canal. Talvez alguns vídeos eu coloque em paralelo, igual eu vou colocar esse, mas o foco vai ser esse canal, porque eu quero centralizar esse tipo de assunto somente nesse canal aqui, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Já falo que o vídeo vai ficar longo, esse assunto é muito complexo, eu vou explicar, vou deixar tudo o mais mastigadinho possível, então não é um vídeo rápido, tá? Então tenha paciência para você aí. Vamos para o primeiro passo. Jonatas, quero comprar um imóvel financiado. Como que eu faço? Primeiro você vai procurar o corretor, né? O corretor que vai te ajudar, ele que vai indicar o correspondente bancário correto, os parceiros dele, e aí você vai fazer uma simulação para aprovar o seu crédito. O que que o corretor vai pedir para passar para o correspondente? Existem duas formas, tá? Ou o corretor pede toda essa documentação para você e ele manda para o correspondente bancário dele para ele fazer a análise de crédito,
ou ele pode falar assim para você, ó, o meu correspondente bancário vai entrar em contato com você e vai fazer a simulação e aprovação do seu crédito. Aí todas essas perguntas que o corretor faz, é o correspondente que faz, tá? Não muda nada, gente, porque o correspondente bancário ele é um parceiro do corretor, ambos são pessoas de confiança, então se você responder para um ou para outro, depende muito da forma que cada corretor trabalha, tá? Normalmente aqui na Kaiser Imóveis, a gente faz essa pergunta direto para o cliente, né, que já está mais envolvido ali, tirando aquelas dúvidas, e passa para o correspondente bancário já todas as informações. Mas tem situações que o cliente, né, eu pergunto para o cliente se ele quer ser atendido pelo nosso correspondente bancário, porque podem existir algumas dúvidas mais técnicas que o correspondente bancário é especialista e vai explicar melhor. Então deixa o cliente à vontade para escolher, tá bom? Mas seguindo aqui nosso cronograma, vocês estão vendo a simulação aí, ó, vai estar lá. Qual é o objetivo da simulação? O banco analisa a renda, score e a capacidade de pagamento. Então, vai ter que ter o documento ali seu para você comprar CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, ou os dois, comprovante de residência, olerite, imposto de renda, extratos ou prolabore, tá? Tudo isso aqui é para comprovação de renda e como você pode estar financiando. Então, o banco vai pedir tudo isso aqui, tudo foto digitalizada, bonitinho desses documentos, tá? Aí existe uma regra. Como que funciona, Jantos? Como que eu posso estar... Qual é o valor do imóvel que eu compro? Depende da sua renda. O banco, ele entende o quê? Ele só pode utilizar 30% da sua renda para poder destinar pagamento de financiamento bancário. Então, a parcela é até 30% da renda familiar. Você pode ser sozinho ou você pode ser em conjunto com a sua esposa ou com mais alguém da família, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Se você ganha 10 mil, você só pode colocar 3.300 da sua renda para pagar imóvel. Então, a sua renda tem que ser 3.300 para financiar. Aí o que acontece? Eu montei uma tabelinha aqui para a gente ter uma noção do poder de compra de acordo com renda. Eu vou dar um exemplo dos 10 mil reais de renda, tá? Eu sei que vai ter gente que vai ter bem menos que isso e vai ter gente que vai ter bem mais que isso, mas é só para vocês terem um exemplo. Se você tem 10 mil reais e a regra de todos os bancos é que você só pode comprometer 30% dessa renda, então você vai ter uma média de 3 mil reais de parcela. Então, ó, vou dar um exemplo da Caixa. A Caixa é o que tem a taxa mais baixa. Então, se você tem um salário de 10 mil, uma renda, né, de 10 mil, você pode pagar 3 mil de parcela. Você vai conseguir comprar um imóvel de 335 mil. Dentro desses 335 mil, você vai conseguir financiar apenas 80%, que vai ser o quê? Os 268 mil que está aqui, ó, o valor máximo financiado, na tabelinha está mostrando, tá vendo? Os outros bancos, as taxas aumentam. Então, se a Caixa está 9,9%, Itaú 11,6%, Santander 11,7%, Bradesco 11,7% e o Inter 13%. Então, quanto maior a taxa de juros, menos poder de compra você tem. Então, o valor do imóvel ele vai diminuindo, porque o banco não consegue liberar muito, porque tudo está calculado na taxa de juros, tá? Então, por exemplo, se você tem 10 mil reais, você consegue comprar um imóvel de 335 mil reais, financiar 268 e pagar 3 mil de parcela pela Caixa. Por isso que a maioria procura a Caixa, porque vai pagar uma parcela menor. Mas se você não for aprovado na Caixa, aí vai tentar os bancos privados. Vou dar um exemplo do Itaú. Tá? O Itaú, você só vai conseguir financiar um imóvel de 290 mil com 10 mil. Ao invés de 335, que é o da Caixa, ele vai cair o valor do imóvel. E você financia só 80% desses 290 mil, que vai dar os 232 mil. Tá bom? Sempre mantendo os 3 mil de parcela. Por quê? Se a sua renda é 10 mil, o exemplo é de 10 mil. Então a parcela sempre vai encaixar em 30% de 10 mil, que vai dar em torno de 3 mil. Esses números são todos aproximados. Na hora de você saber exatamente o número certinho, sempre você vai ter que mandar todos os seus dados. Então esse vídeo ele é só para abrir sua mente e você ter uma noção de como funciona, tá? Não vai usar isso aqui como regra. Primeiro que a taxa ela nunca fica igual. Pode passar um mês, 2 meses, ela pode mudar, baixar ou subir. Sempre você vai ter que fazer uma análise, só para você ter uma ideia. Então, vamos supor, Jonas, mas eu preciso financiar um imóvel, então, de 500 mil, ou que seja 600 mil, o dobro disso aí, porque o imóvel que eu quero ver está em torno de 600 mil e eu vou financiar 80%, então eu tenho que financiar em torno de 400 mil, 500 mil mais ou menos, vai. Então vai dobrar, tudo vai dobrar, você vai precisar ter uma renda de 20 mil. Se o valor aqui que você consegue financiar, aqui nesse exemplo, né, ele está 335 mil, o dobro disso vai dar quanto? Vai dar 600, mais ou menos 70 mil. Desses 670 mil, você tem que entender que vai financiar só 80%,
a renda automaticamente vai ter que dobrar, porque o valor do imóvel dobrou, então você vai ter que ter uma média de 20 mil de renda. Hoje, quem tem 20 mil de renda consegue financiar aproximadamente 600, 500 mil mais ou menos, né, de financiamento, vai pagar mais ou menos uma parcela de 1/3 dos 20 mil, né, que vai dar em torno de 6 mil e poucos reais. Sempre essa conta. Sempre você vai fazer essa conta, tá? Se você quiser tá olhando vários valores de imóveis, vários tipos de exemplos, sempre você vai falar isso para o corretor ou para o correspondente bancário e ele vai simular para você. Ah, se eu somar então minha renda é com a da minha esposa. Aí você vai lá somar 10 mil seu, 5 mil da esposa, ou 3 mil do filho que já é registrado, soma tudo isso aí que dá 50 mil. Então você consegue financiar lá para 1 milhão de reais mais ou menos, tá? Tô dando um exemplo aqui, tá bom? Então esse é o primeiro ponto para você entender poder de compra, tá? Vamos agora voltar aqui para nossa tabelinha. Aqui, ó. Vamos lá. Então, se a parcela é só até 30%, vocês já entenderam como que funciona para quem tem 10 mil, para quem tem 20 mil e aí vai, tá? Quanto menos você ganha, menos parcela você consegue pagar e menos é o valor do imóvel que você consegue comprar e financiar, tá? Depois que você vai lá, passa todos os seus dados para o correspondente bancário, ele faz a aprovação de crédito. Qual é o passo a seguir? Se você já tiver o imóvel que você quer comprar, você só vai chegar e vai falar para o corretor, vamos para a próxima fase e a gente vai marcar a engenharia. Se você não tiver o imóvel ainda escolhido, aí o corretor vai pegar essa informação, vamos supor que conseguiu aprovar para você 500 mil. O corretor vai encontrar um imóvel, várias opções de imóveis dentro de 500 mil para você escolher. Você escolheu, faz proposta e parte para engenharia. Depois que, na parte da engenharia, qual é o objetivo da engenharia? Validar o valor e condição do imóvel. E aí, né, para a gente fazer essa avaliação, essa engenharia, o correspondente bancário precisa entregar para o banco a documentação do imóvel, que é a matrícula atualizada, IPTU, né? Se o banco exigir, manda planta, a maioria não pede hoje em dia, e a quitação condominal, ou seja, se o imóvel está quitado e se está em dia. Então, ele sempre pede essa documentação aí, tá? Indo lá, o engenheiro, o que acontece? O engenheiro vai e o correspondente vai e faz a solicitação de engenharia depois que envia esses documentos e o banco, seja a Caixa ou bancos privados, vai mandar o engenheiro ir lá naquele apartamento ou na casa ou no imóvel para avaliar se está dentro disso e se vale o valor de venda. Então, por exemplo, você escolheu um imóvel de 500 mil e você está financiando esse imóvel por 500 mil. Então, você vai dar 100 mil de entrada e vai financiar 400. O banco ele precisa entender se o imóvel realmente vale os 500 mil, porque ele vai te emprestar 80% dos 500. Vai ser quanto? 400. Então esse engenheiro tem que ir lá validar, tá? Normalmente, desde o processo dessa entrada, que você deu toda a documentação, fez a proposta ali, documentação, e partiu para a parte da engenharia, a engenharia, o banco demora de 5 a 10 dias para poder mandar um engenheiro lá. No melhor dos mundos, 5 dias. Fica sempre na média de 7 dias, mas pode levar até 10 dias, tá bom? Fez a engenharia, não passou a engenharia, o que eu faço? Se passar um pouquinho abaixo, vamos supor, você precisa que seja avaliado em 500 mil porque você está falando que paga 500 mil. Se o imóvel passar por 450, o que você precisa entender é que o banco sempre vai te emprestar apenas 80% do valor. Então, se o laudo passou abaixo, ó, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um cálculo aqui, ó, na calculadora para vocês, ó. 500 mil vezes 20%, perdão, vezes 80%, que todo banco vai financiar no mínimo 80%, no máximo 80%, vai dar os 400 mil. Jonatas, mas não passou. O laudo foi lá e passou por 450 mil, 50 mil abaixo. Aí o que o banco vai fazer? Ó? Vezes 80% dos 450. Ele só vai te emprestar 360 mil. E agora, o que eu faço? Significa que você vai ter que dar mais entrada. Então, você vai ter que dar 100 mil, que você ia dar, mais 40 mil. Então, se o laudo passar abaixo, significa que você vai ter que dar mais entrada. Jonatas, então, mas se o laudo passar abaixo, significa que o imóvel ele não vale aquele preço? Não é isso que significa. Quer dizer, então, que o engenheiro da Caixa ou de outro banco ele não sabe avaliar imóvel? Também não é isso que significa. Quando a gente está em situações em que a taxa de juros está muito alta, tem muita compra de imóvel, e a Caixa Econômica ou bancos privados já financiou muito apartamento, muito imóvel, muita casa, eles começam a ficar mais o quê? Mais meticulosos na hora de aprovar as engenharias. Porque ele quer garantir
que financiam um valor para você de um imóvel que realmente vale muito. Então, eles começam a aprovar os laudos mais abaixo para correr menos risco de venda futura. Se ele aceitar uma avaliação de um imóvel, quanto mais alto ele aceitar, maior é o risco que o banco está assumindo de te emprestar dinheiro. Então, tem épocas que acontece que os bancos nunca recusam. A gente vê direto que nós somos corretores, toda vez que a gente pede avaliação do imóvel, o correspondente, pede lá, tá vendendo por 500 mil, a gente pede 500 mil, passa 500 mil. Só que tem situações que o banco a gente começa a perceber, tá, já vendeu muito imóvel, já estourou todas as metas de todos os bancos e eles começam a falar, ó, vamos tirar o pé um pouco, não vamos financiar mais. Só que eles não podem recusar. Eles não podem falar, ó, não vou mais emprestar. Por quê? Porque eles falaram, eles divulgaram para o mercado que estão divulgando, só que eles vão ser mais seletivos. Seletivos em quem? No cliente, no imóvel. Se o imóvel que ele escolheu, ele falou, o prédio é um pouco antigo, vamos fazer o seguinte, vamos aprovar esse imóvel um pouquinho mais abaixo para não aprovar. Se essa pessoa quiser comprar, ela vai ter que dar mais dinheiro, a gente empresta menos dinheiro para ela, porque o risco que a gente vai correr é menor. E aí, depois, se der algum problema, a gente vende esse imóvel de novo para leilão, porque a gente avaliou ele tão baixinho, emprestou tanto dinheiro que a dívida que essa pessoa ficou, a venda do imóvel vai cobrir. Então, o banco sempre vai olhar isso, gente. Não é que o imóvel não vale. Eu, por exemplo, já fui vender um imóvel que os imóveis estão sendo vendidos em média de 1 milhão e 300 a 1 milhão e 400 no prédio. O cliente fez uma proposta de 1 milhão e 100 e o imóvel foi avaliado em 1 milhão e 30, ou seja, abaixo do valor, mas tem um monte de gente vendendo por 1 milhão e 300 e 400. Ele não valia esse valor? Valia, só que o banco estava em um momento que estava querendo correr cada vez menos risco, já tinha financiado muito e queria avaliar o imóvel abaixo para financiar menos para esse cliente específico. Depende muito também, o que eu acredito que é um chute, não sou especialista nisso, isso aí é mais informação interna. Quando eu percebo que o cliente ele é um cliente um pouco mais de risco, tem uma renda mais informal, ou é um cliente que é estrangeiro, vem para cá abrir uma conta nova, é alguma coisa que não tem tanta segurança na renda dele, eu percebo que os bancos analisam isso e avaliam o imóvel cada vez mais baixo para esse tipo de cliente, tá? Isso é uma observação pessoal minha, Jonatas, eu não tenho como provar isso, mas é um chute aí que eu estou fazendo, ok? Continuando aqui a nossa aula, digamos então que o imóvel passou no laudo. Vamos fazer de tudo para passar no laudo. Você não vai precisar dar mais de 20% de entrada. Então, o imóvel agora vai partir para a parte de contrato, análise jurídica. Jonatas, eu queria saber como que faz para financiar 100%, sem eu dar entrada, como que faz? Da mesma forma que o banco libera apenas 80% desse imóvel, o imóvel vai ter que ser avaliado acima, entendeu? Por quê? Quando você avalia o imóvel acima, o banco faz isso aqui, ó. Vamos lá de novo para a calculadora, ó. Digamos que o imóvel, você está comprando um imóvel de 500 mil, tá? 500 mil vezes 80% dá 400 mil de financiamento. Jonas, mas eu quero financiar os 500 mil. Então, o que a gente vai ter que fazer? Um cálculozinho aqui, ó. Então, você vai ter que colocar 500 mil, que é o valor que você está comprando, e ele tem que ser avaliado 20% acima. A regra básica mesmo, na verdade, não é 20%, ó, é 25%, ó, vezes 25%. Aí dá 125 mil. Então vai ficar 600... Opa, vai ficar 625 mil. Um imóvel de 500 mil vai ter que passar o laudo em 625 mil. Por quê? Porque quando passar o laudo, o banco vai falar, bom, ele vale 625 mil, o laudo aprovou. E eu vou emprestar 80% apenas do valor do laudo. Então é vezes 80%. Tá lá, 500 mil. Então, regra básica. Se você quer financiar assim, 100% do imóvel, esse imóvel, na engenharia, ele vai ter que passar 25% acima do valor que está sendo vendido. E aí vai entrar algumas regras aqui, algumas observações importantes, tá? Que você precisa entender. Deixa eu só diminuir essa calculadora e deixar ela aqui, ó, para não atrapalhar a nossa apresentação. Primeiro, o proprietário precisa concordar. Ó, eu estou vendendo imóvel por 500 para você. O banco vai pagar 100% dele, só que a gente precisa declarar para o banco que esse imóvel está sendo vendido 25% acima. Então, eu estou vendendo para você por 500, mas na verdade a gente vai declarar para o banco que ele está sendo vendido por 625, 125 mil acima. Por que o proprietário tem que aceitar? Porque esse proprietário ele vai declarar que está vendendo por 625. No banco, o banco declara para a Receita Federal que ele vai passar por 625. Vendedor de imóvel, ele comprou por um valor lá atrás e ele vai vender por outro valor. Então ele vai pagar um lucro imobiliário.
ele só vai receber 500 mil. Então ele já está contando que vai ter que declarar uma venda de 500 mil e o lucro imobiliário está embutido em 500 mil. Quando ele aumenta esse valor para 625, o lucro imobiliário dele vai aumentar 125 mil. Então ele vai pagar uma porcentagem sobre esses 125 mil. Tem proprietário que não aceita isso. Ele só aceita se o comprador pagar esse lucro imobiliário. Se o comprador falar assim, ó, tudo bem, passou o valor? Passou. Quanto que passou? X. Quanto que eu vou pagar de lucro imobiliário sobre esse valor? Só para vocês terem uma noção dessa mudança aqui desse exemplo. Ó. Deu uma diferença de 125 mil acima para poder financiar um apartamento de 500 mil 100%. O imposto sobre lucro imobiliário está dentro de uma faixa de 16% sobre o lucro. Então, se ele está vendendo 125% a mais, isso aqui é lucro para a Receita. Então, ele vai pagar uma média de imposto de renda de 16%. Olha só, 20 mil. Só o fato de ele aceitar passar o imóvel por 625 para te ajudar a financiar 100%, ele vai pagar 20 mil a mais para a Receita. Então, na maioria das vezes, o proprietário vai falar, tudo bem, eu passo, mas aí você vai ter que pagar 20 mil para mim a mais no imóvel, porque aí você vai economizar. Né? Você vai economizar 125 mil, mas desses 125 mil você me paga 20, porque é o que eu vou pagar para a Receita. Fica no 0 a 0. Tem proprietários, inclusive, que falam, não, eu quero um imposto de renda que eu vou ter que pagar mais uma quantia porque eu estou te fazendo um favor. Quando que o proprietário não liga para isso? Só para você entender. Quando ele vai comprar um outro imóvel, esse imóvel que ele vai comprar é igual ao valor de 625, ou seja, é o valor mais alto, ou acima disso. Se o proprietário está vendendo um imóvel de 500 mil para comprar um de 1 milhão, significa que ele está vendendo um de 500 e vai comprar um de 1 milhão. Ele vai comprar um imóvel do dobro do valor. E ele não vai precisar pagar imposto de renda sobre lucro imobiliário. Por quê? Porque o lucro imobiliário é se você estiver lucrando. Como ele está vendendo imóvel e vai comprar um mais caro, ele não teve lucro, ele não pegou dinheiro e colocou no bolso. Ele pegou dinheiro e colocou em outro imóvel. Então ele está só aumentando o patrimônio, não paga lucro imobiliário. Certo? Nesses casos, o proprietário pode ser mais flexível e pode falar, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, não vou te cobrar nada, pode passar o valor mais alto, eu vou comprar um imóvel de valor igual ou maior, para mim não perder o negócio, eu vou te ajudar e tá tudo certo. Mas não é sempre que isso acontece. Então, quando as pessoas entram em contato e querem financiar 100%, eu sempre explico tudo isso porque não é simplesmente vou financiar 100% e dá tudo certo. Isso é o primeiro ponto, o proprietário tem que aceitar. O proprietário aceitou? Aceitou. O engenheiro tem que aprovar. Porque você imagina, para um engenheiro aprovar um imóvel no valor de 125 mil acima do valor que ele está sendo vendido, esse imóvel precisa ser uma super oportunidade, você concorda? Porque ele tem que estar sendo vendido 25 abaixo do valor de mercado. Então, digamos que hoje, na média, um apartamento de 2 dormitórios custe 500 mil aí. Não precisa ser Vistamar, não precisa ser perto da praia, em torno de 500 metros da praia, bem longe. Né? Para a maioria das pessoas que compram aqui, fala que é longe, 500 metros. Um apartamento bonzinho aí, um lazerzinho legal, não é nada de padrão alto, 500 mil, meio milhão de reais. É isso aí que está na média da Praia Grande. Esse imóvel por 500 mil reais, ele precisa estar vendendo em torno de 350 a 380 para você financiar 100%. Aí eu te pergunto, é fácil você achar um apartamento que está na média no mercado 500 mil e você conseguir comprar ele por 350, 380? Não é fácil, é difícil. Então por isso que não é tão fácil financiar 100%, tá bom? E tem gente que vai além ainda. Jonas, eu quero comprar, financiar 100% e quero embutir a documentação. E aí tem outra regra, dá para fazer? Dá para fazer. Só que tem gente... Os bancos, eles só emprestam para a documentação, só embute até 5% do valor da documentação no financiamento. Ou seja, se o imóvel, vamos lá de novo para a calculadora aqui, ó. Se o imóvel custa 500 mil, ó, 500 mil, e você quer financiar 100%, ele já vai para quanto? Para 625, certo? 625. Mas eu quero embutir a documentação, então é 625 vezes 5%, ó. 31 mil de documentação a mais no imóvel. Então, quanto que ele vai ficar? 625 mais 32 mil de documentação. 657. Ou seja, o imóvel que você está comprando por 500 mil, ele vai ter que ser avaliado em 657 mil para você não dar entrada de 20% e não pagar a documentação. Você está vendo como é difícil? Jonathan, mas por que eu já vi algumas pessoas conseguirem isso? Como que normalmente dá para fazer? Num caso que é mais fácil fazer. Quando o prédio é novo e gericado ou quando a casa é nova e gericada. Essas casas Minha Vida, você consegue, porque o laudo que ela é aprovada é sempre muito acima do valor que está sendo vendido, porque é baixa renda que compra ou média renda, né? Então,
a engenharia já é passada acima mesmo, e tem um subsídio e tal, então ela é sempre vendida mais baixo, ou quando esse imóvel é gericado, o prédio, tem vários prédios gericados pela Caixa, eu já trouxe, inclusive, para vocês aqui imóveis, já trabalhei em venda de imóveis gericado, e os laudos, por exemplo, tá, são apartamentos que são muito acessíveis, né? Então, quem costuma fazer muito isso é a construtora Credilar. Eu acho que quase que 100% dos imóveis deles são gericados. Só a linha Select, que eles fazem baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Só o alto padrão que não é gericado, mas baixo e médio padrão são gericados, todos. E aí eles costumam fazer o quê? O laudo já vem com 25% a média, entre 20% e 25% acima do valor do mercado. Então a construtora vai lá e faz o quê? Eu dou a documentação para você de presente. Por quê? Porque ela quer presentear. Tem construtora que consegue gericar pela Caixa e aí faz isso. Mas isso não é sempre, é exceção da exceção. Eu já trouxe apartamentos para divulgar no canal de imóveis aqui que era R$ 1.000. Você pagava R$ 1.000 de documentação de entrada e conseguia financiar 100%. Então, assim, são oportunidades. Não é sempre que entra assim, tá bom? Vamos para a próxima etapa, então. Então, a gente já sabe que não é fácil financiar 100% e é muito mais difícil ainda embutir documentação, tá bom? Em casos raríssimos. Depois que aprovou o crédito, depois que você fez todo o procedimento, tem lá, vai financiar 80%, 100%, que seja. Vamos para a parte de qual agora? O engenheiro voltou e falou, tá aqui, vale os 500 mil. Vamos para a parte jurídica do imóvel. Então, o que o banco faz? O banco vai analisar toda a documentação que foi mandada para poder emitir o contrato para assinatura. Então, ele vai lá garantir a segurança jurídica da negociação. O que ele vai garantir que tem em mãos? Toda a documentação, RG e CPF dos vendedores, certidão de nascimento e casamento, contrato social, se for uma pessoa que vai ser vendido por CNPJ, né? Se o imóvel estiver em nome de uma empresa, tem que mandar os dados da empresa, tá? Aí tem que puxar certidões dos vendedores, os vendedores dos proprietários de imóvel. Aí puxa certidão estadual e federal para saber se tem algum problema. Trabalhistas, tem algum processo trabalhista em nome dos vendedores. Os protestos possíveis protestos que eles podem ter no nome, execuções fiscais, da receita, bloqueio de bens, tudo isso é puxado. Do imóvel tem que puxar a matrícula atualizada, tem que puxar uma matrícula de ônus reais para saber se teve algum bloqueio judicial nesse imóvel, tem que puxar o IPTU, se está tudo em dia, tudo ok, e a CND do condomínio, se está quitado também, se tem alguma dívida, tá bom? Ou seja, a partir do momento que o engenheiro volta e fala assim, ó, o imóvel está sendo aprovado, tudo isso é analisado e leva um prazo médio de 5 a 15 dias. 5 dias, gente, não acontece. Isso aqui é ilusão. Nas pesquisas que a gente costuma fazer, existem alguns sites que falam que é 5 dias a 15 dias, mas a maioria vai levar os 15 dias, porque não adianta ser tão otimista achando que vai ser rápido, porque não é rápido, tá bom? Então, tudo isso aí de certidões puxa. A imobiliária faz isso até quando é venda à vista, tá? Nós aqui da Kaiser Imóveis, nós fazemos toda essa documentação, puxamos tudo, trabalhista, processo, tudo para saber se tem alguma coisa, até na venda que é à vista. Quando é financiamento, a gente faz também, mas o banco também faz a dele, porque quem vai prestar o dinheiro para o comprador é o banco. Então o banco ele tem um maior interesse em não ter nada no imóvel. Então você pode ficar tranquilo, mesmo se a imobiliária não puxar todas as certidões quando é financiamento, o banco vai puxar. Então se o banco aprovou, tá tudo certo, tá? Pode ficar tranquilo. O quarto passo é a emissão da assinatura do contrato. Aí o banco ele formaliza esse financiamento, ele coloca tudo lá no contrato dele. Esse contrato vai incluir o valor do financiamento, o valor do imóvel, o valor que foi avaliado do imóvel, né? Quantos por cento vai financiar, se é 80, se é 70, se é 100%, enfim. Taxa de juros, quanto que passou no seu nome, o prazo de pagamentos vai ser 300, 400 meses e a taxa de juros fica em torno de 8,9%, né? Se for, vai lá para Minha Casa Minha Vida, aqueles bem baratinhos, a partir de 7 e pouco, 8%, ou até a taxa mais alta dos bancos privados, que é 12, 13% aí, considerando os juros de taxa de 2026, tá, gente? Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo aí. Então, fez esse contrato, o banco vai lá falar, tá pronto, podemos assinar em tal dia. Aí inclui essas datas com comprador e vendedor e assina. Se o proprietário, vendedor ou comprador não puder ir uma dessas datas, vai ter que encaixar uma data aí para todo mundo estar no mesmo dia lá assinando, tá bom? Quando eles não podem estar assinando presencialmente, aí faz uma assinatura por e-notariado ou digital. Alguns bancos fazem, poucos bancos não fazem, aí vai ter que pesquisar caso a caso, ver onde é que a pessoa está, se ela está em outra cidade, se está em outro país.
Nós já fizemos financiamento bancário em outras cidades, sem ser na Praia Grande, conseguimos fazer chamada de vídeo, por notoriado também, e até fora do país nós já conseguimos também. Então tive experiência de fazer todos e deu certo, tá? Vamos para a próxima fase. Pô, assinei lá o contrato, todo mundo pegou as assinaturas do banco, assinamos o contrato do banco e o da imobiliária. O que faz agora? Aí o correspondente vai lá, pega esse contrato e leva para o registro de cartório. Você viu tudo que passou até chegar na parte de registrar no cartório? E, por enquanto, o proprietário não recebeu nada ainda. Quer dizer, ele só recebeu a entrada do imóvel, né? Digamos que nosso exemplo é 500 mil. Você não vai financiar 400 e vai dar 100 mil de entrada? Esse 100 mil de entrada você vai dar na assinatura do banco. Por quê? Esse contrato do banco, ele tem força de escritura pública. A partir do momento que você assina o contrato no banco, esse imóvel, ele automaticamente vai ser transferido para você e sai do nome do proprietário. Então, o proprietário precisa de uma segurança da entrada. Então, a sua entrada dos 100 mil, você vai dar ali na assinatura do contrato do banco, tá bom? E os outros 400 mil ele vai receber depois que registrar o imóvel. Esse prazo todo de aprovação, engenharia, certidões, contrato e assinatura leva em média 30 dias, se não houver atraso de documentação. Se você entregar toda a documentação, o proprietário também, tudo certinho, ninguém ficar devendo documentação, é rápido. Se alguém atrasar, aí não é rápido. Aí pode ser que demore. Então vai ficar entre 20 e 30 dias para o contrato ser assinado. Desde o momento da proposta, engenharia, tudo certinho até a assinatura. Assinou, vai para o registro. No registro, aí você tem um custo. Por quê? Quando é financiamento, existem vários custos. Existem o custo de TBI, registro, escritura e taxas bancárias. A taxa bancária você vai pagar na assinatura do banco. Então existem lá taxas bancárias de algumas coisas. Que taxas são essas? São taxas que o banco, para ele te emprestar dinheiro, ele só vai emprestar se você for um cliente dele. Para você ser cliente dele, ele vai te oferecer alguns produtos. Seguro de família, seguro do imóvel, um monte de coisa. A Caixa é o que mais empurra seguro em você. Então, vou dar um exemplo. Eu assinei um contrato recentemente e eles cobraram só de taxas de financiamento R$ 4.100 num cliente nosso que estava financiando aí, comprando um apartamento na média de 600 mil. Só para você ter uma noção. Pagou isso, aí tem a taxa de TBI. A taxa de TBI é para que quando você for levar para registrar no cartório, o cartório só recebe essa taxa, esse contrato de registro para registrar, se você tiver pago o ITBI. O ITBI é imposto sobre transações imobiliárias, que é para onde? Para a prefeitura da cidade do imóvel que você está comprando. Aqui na Praia Grande custa 13,5%. Então, o imposto, um dos mais altos que tem, infelizmente, você vai estar pagando tudo isso para registrar. Então, vai ter lá ITBI 3,5%, registro, escritura e taxas bancárias. Somando tudo isso aí, vai estar em torno de 6% do valor do imóvel. Então, por isso que eu calculei lá, ó. Vamos de novo aqui a calculadora. Tá vendo? 625, né? Lembra que é 625? Na verdade não é 625, né? 500 mil. Só vai ser 625 se você financiar 100%, que é muito difícil. Então vou fazer o cálculo dentro de uma realidade normal, padrão para a maioria das pessoas. 500 mil vezes 6% de documentação. 30 mil de documentação. Essa é a média. Então, 30 mil de documentação, desses 30 mil, 13,5% é ITBI. A maior parte é para Praia Grande. E o restante é tudo para cartório, é para o registro, para a sua escritura e as taxas bancárias, tá bom? Pagou tudo isso aqui, aí o cartório fica com esse contrato, ele emite um protocolo, é um protocolo, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho. A gente sempre tem um protocolo aqui livre, mas eu não tenho agora. Registrou esse imóvel, aí tem um protocolo que ele emite assim, ó, esse contrato está previsto para ser retirado em tantos dias. E aí tem um prazo para o cartório registrar esse contrato que está na média de 15 a 20 dias, tá? Aqui eu coloquei 15 a 30 dias, por quê? A nível Brasil, pode ser que chegue a 30 dias. Na Praia Grande, na média, é 20 dias, tá bom? Depois que registrar, aí esse contrato sai registrado, ou seja, no cartório já está lá que está no nome do seu nome, que é o comprador, esse contrato volta pro banco, que está registrado bonitinho, o banco vai lá e fala, ó, o contrato o imóvel já está no meu nome, porque na verdade você está comprando, mas o imóvel vai ficar no nome do banco, porque é financiado, ele está te emprestando dinheiro. Então, o banco vê que está no nome dele, ele fala, ok, pode liberar o dinheiro para o proprietário. Ou seja, o proprietário vai receber só depois que esse contrato chega. Então, por isso que esse prazo total, ele vai demorar, em média, se for muito rápido, de 45 dias a 60 dias. Tá? Porque tem os primeiros 25 a 30 dias lá até fazer toda a parte de contrato e depois tem de 25 a 30 dias para registrar.
entre 45 e 60 dias, sendo bem rápido. Se não tiver atrasos, os bancos estiverem com contratos em ordem certinho. Se os bancos estiverem com muitos contratos sobrecarregados e ainda tiver algum problema de documentação, ou, por exemplo, você inicia um processo na Caixa, aí você é recusado, aí vai para o Banco Bradesco, aí é recusado, aí muda para o Itaú. Essa mudança de banco no meio de uma aprovação de crédito, ela vai perdendo dias, e aí o contrato fica mais longo, o prazo fica mais longo para você financiar tudo certinho. Então, considerando que foi tudo certinho, no melhor prazo possível, os bancos estão todos ótimos para financiar, a média é 60 dias, mínimo. Pode acontecer raramente 45 dias? Pode, já aconteceu comigo, já, mas é raro. A média é 60. E, no pior dos casos, o prazo do banco é até 90 dias. Tanto é que os bancos sempre avisam, nós temos até 90 dias para liberar o dinheiro na conta do proprietário quando você entra com financiamento bancário. Tá bom? Jonatas, como é que eu faço para usar FGTS? Existe uma regra. O FGTS você só pode utilizar para dar entrada no seu imóvel, para amortizar, depois que você compra, vamos supor, você comprou, você tem um financiamento aí que você está pagando. E você tem 50 mil de FGTS. Você pode usar esse FGTS para quitar o seu financiamento. Não sei se você sabia disso. Então você pode utilizar ou na entrada, tem 100 mil. Você não vai financiar um imóvel de 500 mil, só que você tem 100 mil de FGTS e você tem um aprovado de 400 mil. Então você dá o seu FGTS 100 mil para dar entrada para o proprietário e os outros 400 mil entra financiamento. Então, às vezes, você pode até financiar 100%, entre aspas, desde que você tenha 100 mil de FGTS para você conseguir não tirar nenhum real do bolso, só para pagar a documentação. Tá bom? Só que aí existem regras pro FGTS, ó. Regras para utilizar FGTS. Olha a regra. Você precisa ter no mínimo 3 anos de carteira assinada, de registro de FGTS, né? Você, somando todos os períodos, tá? Ou seja, tem que ter uma quantia relevante do seu FGTS. Não possuir financiamento ativo, né? No seu nome, pela Caixa, que você já utilizou. E propriedade imóvel. Você não pode ser proprietário ou usufrutuário ou cessionário de outro imóvel residencial urbano concluído ou em construção no município onde você trabalha ou reside, nem em cidades vizinhas ou na mesma região metropolitana. Olha o tanto de regra para você usar o seu próprio dinheiro, hein? Aí as regras do imóvel, qual que se encaixa? O imóvel ele precisa ser obrigatoriamente residencial ou urbano. Não pode ser usado para fins comerciais ou rurais. E a localização dele deve estar situada no município onde você trabalha ou onde você reside há pelo menos um ano. Então, assim, a regra para o valor do imóvel, o que a Caixa Econômica entende, né, e o governo? Se você pode comprar um imóvel acima de 1,5 milhão, você não tem a necessidade, essa ajuda de usar o seu FGTS para comprar imóvel. Então, na verdade, o FGTS ele é como se fosse uma ajuda. E se você tem grana para comprar um imóvel acima de 1,5 milhão, você não precisa dessa ajuda, tá certo? Outra coisa também é que pagamento de prestações para reduzir até 80% o valor das parcelas por um período de 12 meses consecutivos. Isso aqui eu nunca usei essa regra, tá, gente? É até difícil eu explicar, porque aqui está falando, ó, que você consegue reduzir até 80% o valor das parcelas por um período de até 12 meses consecutivos. Então, digamos que você tem 50 mil de FGTS e você está pagando financiamento lá. E você quer, ó, eu quero diminuir minha parcela, tá pesada. Você pode usar o seu FGTS para amortizar as parcelas em até 12 meses, só que você diminui 80% dessa parcela. Então, se você tem R$ 1.000 de parcela, você vai diminuir R$ 800 dessa parcela. E pelos próximos 12 meses, você vai ficar com uma parcela média aí de R$ 200. Mas isso só pode acontecer por 12 meses consecutivos. Você não consegue fazer pelo contrato inteiro de 300 a 400 meses. Tá bom? Jonatas, por que que então acontece, né, voltando aqui, ó, por que que muitas pessoas conseguem financiar um apartamento, usar o FGTS em um apartamento, sendo que ele nem mora ainda em Praia Grande e ele usou, ou eu usei? O que que você vai ter que comprovar para a Caixa Econômica? Que você tem um endereço em Praia Grande há mais de um ano. Se você está lá, vou dar um exemplo que muita gente faz. Tem uma casa que ele usa, ou um apartamento que usa para verão, mas não é dele, é da mãe, é do pai, é do amigo. Só que ele usa tanto que ele colocou conta lá de energia, colocou conta de telefone, várias contas no nome dele. E aí ele vai lá e fala, não, vou usar aquele endereço que eu uso lá para verão lá e vai ser aquilo. E aí ele vai lá e coloca o endereço ali. Então vai comprovar que ele mora ali. Ele não tem aquele imóvel, mas ele mora como se fosse um aluguel dele, tá? Ou se você trabalhar, às vezes você não precisa residir, mas se trabalha. Por exemplo, eu tô na Praia Grande, mas eu trabalho em Santos.
É vizinho aqui. E eu vou todo dia para Santos. Só que não tá dando. Então eu quero justificar que eu tô usando meu FGTS para me comprar um imóvel em Santos, porque eu quero morar em Santos, porque vai ficar melhor porque eu trabalho em Santos. Então ele vai falar, beleza, então você pode usar o seu FGTS para você comprar um imóvel em Santos, tá bom? Mas, dentro de uma ética, você que coloca aqui a sua opinião, se você acha justo, inclusive, tá? Por quê? Eu acredito que 99,9% das pessoas não vai achar isso justo, gente. O dinheiro é seu, você trabalhou a sua vida inteira, o FGTS aí é seu. Primeiro que já tá errado ele ficar preso, você não poder tirar ele. Segundo, quando você pode tirar ele para comprar um imóvel, ainda tem um monte de regra que para você não usar. Então assim, é complicado, né? Gente, é isso. Esse é o manual para você entender tudo sobre financiamento bancário. Se ficou alguma dúvida, fui bem completo aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, você vai deixar no comentário. Eu vou trazer em outros vídeos algo bem explicadinho. Nesse canal eu vou trazer sempre assuntos mais técnicos, mais explicativos, vai ficar mais longo, só vai ficar aqui e assistir até o final quem realmente está interessado em aprender, tá bom? Se você quiser me dar dicas de conteúdos como este, comenta aqui o que você quer que eu traga, que eu vou destrinchar o máximo que eu posso dentro da minha capacidade que eu tenho e vou aprender junto com vocês aqui explicando, tá bom? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com alguém que tem que aprender esse tipo de assunto, tá? Salva aí para você sempre estar lembrando, tirando suas dúvidas. Eu vou deixar a descrição dessa apresentação todinha aqui na descrição do vídeo para vocês lerem, tá? E lembrando, para você que é do canal de imóveis, Jonatas Pires, Praia Grande, se inscreva nesse canal, tá? Educação Imobiliária, Jonatas Pires, porque esses vídeos vão ficar apenas nesse canal, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até a próxima.